Olá, boa noite para todos, na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amados, nesta oportunidade nós vamos fazer um vídeo de caráter escatológico e, por sinal, bastante curioso. E nós começamos com esta pergunta, que possivelmente vai ser o tema deste vídeo. A igreja descerá do céu na companhia de Cristo após a grande tribulação? Refazendo a pergunta. A igreja descerá do céu na companhia de Cristo no final da grande tribulação ou após a grande tribulação? Bom, é com esta pergunta que nós começamos o nosso vídeo e na sequência então nós vamos aqui fazer uma leitura para dar base ao nosso discurso ou ao discurso do nosso vídeo. Apocalipse capítulo 19 e versículo 11 a 14. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chamava-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue. E o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus, ou o Logos de Deus. E seguiam-no, ou acompanhavam-no, os exércitos que há no céu, em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. Então, eu quero apenas mais uma vez fazer a pergunta para vocês aqui, ó. A igreja descerá do céu na companhia de Cristo no final da grande tribulação? E o porquê da minha pergunta? A minha pergunta, ela encontrará uma resposta, ou pelo menos a pergunta ela é retirada mais especificamente aqui de Apocalipse 19:14, ó. E seguiam-no ou acompanhavam-no os exércitos que há no céu em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. Então aqui eu vou para a segunda pergunta. Este exército, ou seguiam os exércitos, esses exércitos celestiais, que o autor diz, exércitos que há no céu, montados em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. Estes exércitos aqui, esses exércitos, são exércitos angelicais ou são exércitos humanos, ou seja, ou são exércitos formados por remidos? Bom, essa pergunta aqui, ela não é sem sentido. E talvez a sua resposta também não seja tão fácil de ser transmitida. Ok? Exércitos que há no céu. Esses exércitos são formados por anjos ou esses exércitos são formados por remidos, em outras palavras. Está em foco aqui um exército ou exércitos angelicais ou esses exércitos, no plural exércitos, aponta para os remidos, para a igreja de Cristo. Vamos lá. De acordo com os pré-tribulacionistas, pelo menos muitos eu consultei, de acordo com muitos pré-tribulacionistas, eles ensinam como todos os pré-tribulacionistas, eles dizem que a igreja será arrebatada para o céu antes de começar a grande tribulação. E quantos anos ela passará lá no céu? 7 anos. Os 7 anos que a igreja passará lá no céu, festejando as bodas do Cordeiro, que eles dizem que será no céu, é o equivalente aos 7 anos de grande tribulação aqui na terra sobre as nações. O que acontece? Passados os 7 anos de grande tribulação, então, de acordo com a teoria pré-tribulacionista, dispensacionalista, pré-tribulacionista,
Então eles vão dizer que passados os 7 anos, então Cristo desce do céu. Após a grande tribulação, passados os 7 anos, Cristo desce do céu na companhia da igreja que ele já havia arrebatado 7 anos antes. Então, para uma boa parte dos pré-tribulacionistas, até onde eu consultei, eles dizem que e seguiam-no os exércitos que há no céu em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. Então eles dizem que está em foco aqui a igreja retornando com Cristo para reinar aqui na terra por 1000 anos. Esta igreja, segundo os pré-tribulacionistas, que está em foco no versículo 14, que é chamado de exércitos que há no céu, montado em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. Então eles dizem que esta igreja está retornando após ter passado 7 anos lá no céu. Ok? Isso é o que ensina os irmãos pré-tribulacionistas. Eu fiz esta explicação que sirva de introdução para que você tenha uma melhor compreensão sobre o tema. Mas aqui eu quero lhe dizer que, por outro lado, existem aqueles que discordam desta leitura ou desta interpretação. Sim, há aqueles, por outro lado, e não são poucos, que dizem que estes exércitos aqui, que há no céu, são exércitos formados por anjos. E aí neste vídeo eu pretendo lhe mostrar as duas visões. Tanto a visão que diz que é a igreja que está em foco, como a visão que diz que são seres angelicais. Ok? Eu vou lhe apresentar as duas visões. Não sei se vai dar tempo para mim apresentar tudo neste vídeo. Se não der para eu apresentar tudo neste vídeo, eu farei um segundo vídeo. Ok? Mas antes de eu apresentar os argumentos em favor tanto de uma interpretação como de outra, eu quero fazer uma leitura bem aqui que eu acho pertinente. Dr. Russell Norman Champlin, PhD, autor, o autor do comentário Novo Testamento interpretado verso por verso, volume 6, aqui na página 627, olha o que ele comenta aqui no versículo 14. Exércitos no céu. Alguns ou todos os habitantes dos céus formarão esse exército. Enoque via tal exército no quarto céu. Vê, segundo Enoque 17:1. Assim também se lê em Testamento de Levi 3:3. Ali os exércitos celestes, no dia do juízo, têm a tarefa de executar o julgamento divino contra os enganadores espíritos de Beliar, o anticristo. Em Ascensão de Isaías 4,14, há algo ainda mais parecido com este texto, pois as forças de Cristo são retratadas como um exército de anjos e santos, ou remidos, que lutarão contra Beliar. Comparar com Apocalipse 12,7, a guerra nos céus, onde Miguel e os seus anjos expulsam Satanás. Jesus falou sobre legiões de anjos, vê Mateus 26,53. Neste contexto, os mártires estão, sem dúvida alguma, em foco, como o elemento humano dos exércitos celestiais. Eles voltarão em companhia de Cristo para vingar-se de seus assassinos, os ímpios romanos, ou, profeticamente falando, o anticristo e seus seguidores. Então aqui é um comentário que eu li, aqui é da autoria do Dr. Russell Norman Champlin. Agora eu quero só fazer uma observação aqui para vocês, vou só ler e fazer uma observação. Neste contexto, os mártires estão sem dúvida alguma em foco, como o elemento humano dos exércitos celestiais. Quando ele diz como o elemento humano dos exércitos celestiais, fica subentendido aqui nas palavras do Dr. Russell Norman Champlin que este exército celestial ele não é formado apenas por remidos, e no caso aqui, os mártires. Não, quando ele diz,
Neste contexto, os mártires estão sem dúvida alguma em foco, como elemento humano dos exércitos celestiais. Quando ele diz como elemento humano dos exércitos celestiais, está subentendido que este exército é formado também por anjos. Por anjos, ok? Então vamos lá. Feita a leitura, vamos aqui então procurar responder a nossa pergunta. A igreja é o tema do vídeo. A igreja descerá do céu na companhia de Cristo no final da grande tribulação? A igreja descerá do céu? Isso interessa muito os pré-tribulacionistas. Isso interessa também muito ao pós-tribulacionismo. O pós-tribulacionismo, obviamente, vai focar nesses exércitos que há no céu. Há os anjos, por assim dizer, mas eles não vão descartar também o elemento que chamam humano. Os crentes, não. Enquanto que a tendência dos irmãos pré-tribulacionistas é focar aqui apenas a igreja. Pelo menos nos que eu consultei, eles fazem questão de focar mais a igreja, ok? Então vamos lá. Primeiro nós devemos fazer algumas observações. Esses exércitos que há no céu, quem são? Vamos lá. Vamos aqui focar algumas coisas. Em cavalos brancos. Primeiro, esses exércitos que há no céu, eles estavam regressando com Cristo. Eles estavam na companhia de Cristo. Eles estavam acompanhando a Cristo. E eles estavam em cavalos brancos. O mesmo se deu com Cristo. Ó. E viu o céu aberto, e eis um cavalo branco. E o que estava sentado sobre ele chama-se fiel e verdadeiro. E julga e peleja com justiça. Então, assim como os exércitos montados em cavalos brancos, o autor começa a dizer que Cristo retornará montado em um cavalo branco. O que estava sentado sobre ele chama-se fiel e verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Então está em foco Cristo. Então, assim como Cristo voltará montado em um cavalo branco, assim também os exércitos que há no céu voltarão montados em cavalos brancos. Então vamos lá, queridos. Aqueles que defendem que aqui são anjos, eles vão fazer a seguinte observação. Eu vou começar aqui por aqueles que dizem que está em foco exércitos formados por seres angelicais. Bom, nas Escrituras Sagradas, nós encontramos anjos, por exemplo, com cavalos, montados em cavalos. Vamos aqui, ó. 2 Reis 2:11. Vamos aqui. 2 Reis 2:11. 2 Reis 2:11. O que que diz, ó? E sucedeu que, indo eles andando e falando era Elias, Eliseu, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Ora, esses cavalos de fogo com carro de fogo, obviamente eles estavam sendo conduzidos por seres angelicais. Professor, mas o texto não está aqui falando de anjos, mas você pode ter certeza que os cavalos... E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo não estavam só. Certamente eles estavam sendo comandados por seres angelicais. Então, no arrebatamento de Elias aqui, ainda que não esteja claro, mas com certeza havia a presença de anjos, de seres angelicais. Pelo menos um anjo estava aqui conduzindo esses cavalos, mas eu acredito que até mais de um anjo. Ok? O que eu quero aqui, o que eu estou fazendo? Associando os cavalos a seres angelicais. Eu encontro nas Escrituras com muita facilidade a associação de seres angelicais montando cavalos. Vamos aqui. 6:17 do mesmo livro. 2 Reis 6:17.
E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos, para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Mais uma vez aqui, só fala em carros de fogo e em cavalos. Não se faz menção a seres angelicais. Mas aqui, pelo menos eu penso, esses cavalos eles estavam sendo montados por quem? Por seres angelicais. Aqui, o que nós temos aqui é um exército de seres angelicais montados em cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Ok? É exatamente isso que nós temos. Mas vamos lá. Se não está tão clara a referência para você, vamos então para Zacarias. Zacarias. Zacarias capítulo 1. Ó. Olhei de noite e vi um homem, lembrando logo a você que este homem aqui é um anjo, montado em um cavalo vermelho. Aqui ó, tá mais claro. Um homem, aqui é um anjo, montado em um cavalo vermelho e parado entre as murtas que estava na profundeza. E atrás dele estavam cavalos vermelhos, morenos e brancos. Tá certo? E atrás dele estavam cavalos vermelhos, morenos e brancos. O que fica subentendido que havia mais 3 homens. Ok? Já vamos ver aqui o versículo 11. Continua o versículo. E eu disse, Senhor meu, quem são estes? Quem são estes? E disse-me o anjo que falava comigo, eu te mostrarei quem são estes. Então respondeu o homem que estava entre as murtas. Ele fez a pergunta para o homem. Alguns vão dizer que este homem aqui era Cristo, mas outros vão dizer que era um anjo. Seja como for, o homem da murta era um ser celestial. Obviamente não era Jesus Cristo. Isso aí eu posso lhes assegurar. Então respondeu o homem que estava entre as murtas e disse, estes são os que o Senhor tem enviado para andarem pela terra. E eles responderam ao anjo do Senhor. Foi o que eu lhe disse. E eles responderam ao anjo do Senhor que estava entre as murtas. Este anjo do Senhor ele é chamado de homem. Nós andamos pela terra e eis que toda a terra está tranquila e em descanso. Então nós temos aqui 4 seres angelicais, 3 mais o anjo do Senhor, cada um está montado em cavalos. Então, eu estou lhe mostrando que eu consigo lhe provar nas Escrituras que cavalos celestiais estão associados a anjos. Capítulo 6 e versículo... Eu poderia parar naquela leitura, mas vou fazer mais essa aqui. 6 e 1 a 8. E olhei, e outra vez levantei os meus olhos, e olhei, e vi 4 carros que saíram dentre os montes. E estes montes eram montes de metal. No primeiro carro eram os cavalos vermelhos, e no segundo carro, cavalo preto, e no terceiro carro, cavalo branco, e no quarto carro, cavalo grisalho e fortes. E respondi e disse ao anjo que falava comigo, que é isto, Senhor meu? E o anjo respondeu e me disse, estes são os 4 ventos. Ventos. Lembramos que a palavra vento no hebraico é rua. E que pode ser aplicado também para anjos, para espíritos. Tá certo? Esta palavra em hebraico, rua, ela é traduzida por vento e por espírito. Ou por espírito. Estes são os 4 ventos do céu. Mas pode ser traduzido também, estes são os 4 espíritos do céu. Saindo de onde estavam perante o Senhor de toda a terra. Ok? Então está em foco aqui, não simplesmente vento, não.
Não é algo inanimado. Esses quatro ventos, que no hebraico é ruá, vento, são seres angelicais. O carro em que estão os cavalos pretos sai para a terra do norte, e os brancos saem atrás deles, e os grisalhos saem para a terra do sul. E os cavalos fortes saíam e procuravam ir por diante para andarem pela terra. E ele disse: Ide, andai pela terra, e andavam pela terra. E me chamou e me falou, dizendo: Eis que aqueles que saíram para a terra do norte fizeram repousar o meu espírito. No hebraico, espírito aqui é ruá, na terra do norte. Por isso que ele disse, a palavra vento ou espírito, no hebraico tem a mesma palavra, ruá. Então, bem aqui, vamos lá, onde eu li, versículo 5. E o anjo respondeu e me disse: Estes são os quatro ventos. Eu posso muito bem traduzir, estes são os quatro espíritos do céu, saindo de onde estavam perante o Senhor de toda a terra. Então, esses quatro ventos aqui, ou quatro espíritos, são seres angelicais e saem montados em cavalos. Então, aqui eu estou lhe provando aqui o quê? Qual é a minha intenção aqui, fazer esta leitura? É lhe mostrar que estes cavalos brancos, em Apocalipse 19:14, eles estão sendo montados por seres angelicais. Então, esses exércitos que há no céu, que acompanham a Cristo, são seres angelicais. São seres angelicais. Vestidos de linho fino, branco e puro. Vamos aqui. Os anjos, eles se vestem assim? Será que os anjos, eles se vestem assim? Vamos aqui para Mateus capítulo 28. Mateus 28, 2, 3. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor descendo do céu chegou, removendo a pedra, e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste branca como a neve. Então, o tipo de veste descrito aqui, vestido de linho fino, branco e puro, estas vestes, elas também são trajadas por seres angelicais. Então, aqueles que observam que as vestes aqui se aplicam apenas a seres humanos, eles precisam ler com mais atenção, porque os mesmos tipos de veste são usados por seres angelicais. Marcos 16:5. Vamos aqui, Marcos capítulo 16 e verso 5. E entrando no sepulcro, viu um jovem, isso aqui é um anjo, assentado à direita, vestido de uma roupa comprida e branca, e ficaram espantados. Mais uma vez, nós temos um ser angelical trajando uma veste branca, ok? Lucas 24:4. Lucas capítulo 24 e verso 4. E aconteceu que, estando elas perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas dois varões, que são anjos, com vestes resplandecentes. Aqui não diz brancas, mas com certeza eram brancas. Não tenho dúvidas disso. Vamos aqui. João 20, versículo 12, é o que diz aqui, E viu dois anjos vestidos de branco, assentados onde jazera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. Então, eu estou lhes mostrando aqui, primeiro, a defesa que diz que aqui são seres angelicais. Seres angelicais, eles trajam vestidos de linho fino, branco e puro? Sim, eles trajam. Ok? Seres humanos remidos, eles trajam, mas eu estou mostrando aqui primeiro para você que a questão das vestes em si, elas podem tanto defender que são seres humanos como que são seres angelicais. Ok? As vestes em si, vestidos de linho fino, branco e puro, isso tanto é trajado por seres humanos remidos, glorificados, como por seres angelicais. E aqui eu estou fazendo a defesa de que esses exércitos que há no céu são anjos.
Vamos lá. Outra coisa. Quando Cristo retornar, eu posso encontrar algum fundamento na Escritura de que quando Cristo voltar, ele voltará acompanhado de anjos? Sim. Mateus 24, 30, 31 diz: e ele enviará os seus anjos com rijo clangor de trombeta, os quais ajuntarão seus escolhidos dos quatro cantos da terra. Mateus 25, 31 também diz que o Senhor Jesus, quando regressar do céu para a terra, para julgar as nações, ele virá acompanhado de anjos. Leia Mateus 25, 31. Segundo Tessalonicenses 1,7, Paulo diz que Cristo, quando vier para nos dar alívio e se vingar dos ímpios, ele virá na companhia de seus santos, virá acompanhado de santos, com labaredas de fogo, para se vingar dos ímpios. 1 Tessalonicenses 4,16 diz: ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, os mortos ressuscitarão e nós os vivos seremos transformados ou arrebatados a encontrar o Senhor nos ares. Então, em todas essas referências aqui, há a presença de anjos na parousia de Cristo. Então, queridos, quem são os exércitos que há no céu aqui que acompanham a Cristo? Eu posso lhe dizer que aqui são seres angelicais. Sim, são seres angelicais. São seres angelicais que voltarão, ou melhor, que acompanharão, que seguirão. E vi, versículo 14, e seguiam-no, ou acompanhavam-no, os exércitos que há no céu em cavalos brancos, e vestidos de linho fino, branco e puro. Bom, vamos lá. A outra posição, ela vai dizer que, ao contrário, aqui nós temos a igreja. Primeiro, a Bíblia mostra que a igreja, ou os remidos, eles acompanharão, eles retornarão com Cristo. Vamos aqui começar em Apocalipse 17, 14. O que diz? Estes combaterão contra o Cordeiro, que está falando do anticristo, da besta, o falso profeta e seus exércitos. Estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão os que estão com ele, chamados, eleitos e fiéis. É óbvio que os que estão com Cristo, aqui chamados, eleitos e fiéis, é a igreja. A igreja, ao lado de Cristo, lutará contra o anticristo, contra o falso profeta e seus exércitos. E esta luta será travada aqui na terra. Ok? Vamos lá. Apocalipse 19, 7, 8. O que diz aqui? Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. Então, para os pré-tribulacionistas, aqueles exércitos que há no céu, é formado pela esposa. Então, os pré-tribulacionistas vão dizer que ali acontece o retorno da igreja, que passou 7 anos. Então, eles dizem que ali em Apocalipse 19, 14, ali os exércitos que há no céu diz respeito à mesma noiva que está aqui em Apocalipse 19, 7. O que nós temos ali é o regresso da noiva. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos. Os irmãos pré-tribulacionistas, especialmente eles, não só eles, mas eles vão enfatizar exatamente isso aqui, ó. E foi-lhe dado que se vestisse a noiva de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos. E é interessante que em Apocalipse 19, 14, no mesmo capítulo, ó, e seguiam-no os exércitos que há no céu em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro.
Então as vestes são as mesmas. As vestes são as mesmas. Ó. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente. A diferença é resplandecente. Mas está aqui, ó. Linho fino e puro. Aqui nos exércitos que há no céu está linho fino, puro e branco. Aqui para a igreja está linho fino, puro e resplandecente. Então, de acordo com os irmãos pré-tribulacionistas, e até outros que não são pré-tribulacionistas, eles vão dizer que não, que os exércitos que há no céu, aqui, são remidos. São seres humanos. E então eles olham exatamente para as vestes. Apocalipse 2:5. Apocalipse capítulo 2 e versículo 5. O que diz aqui? Lembra-te, pois, de onde caíste. Apocalipse, para mim não errar. Apocalipse 2:5, será que é isso mesmo? Ou é 3:5? Às vezes eu erro as referências. Pronto, 3:5. Vou até consertar aqui. 3:5. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Ó, o que vencer será vestido de vestes brancas. Quem é o vencedor aqui? São os remidos. É a igreja. São os mártires. O que vencer são os remidos. É a igreja. Aqui é uma promessa para a igreja, para os vencedores. O que vencer será vestido de vestes brancas. Então veja que lá em Apocalipse 19:14 nós temos vestes brancas. Então aqui nós podemos ver, comparando os textos, que o exército que há no céu, lá, é composto de remidos. Por quê? Por causa das vestes. Quem é que usa vestes brancas, pura e resplandecente? São os remidos. Mas não esqueça que os anjos também, eles trajam as mesmas vestes. Apocalipse capítulo 4 e verso 4. Vamos lá. E ao redor do trono havia 24 tronos, e via sentados sobre os tronos 24 anciãos vestidos de vestes brancas, e tinham sobre a cabeça coroas de ouro. Aí aqui os nossos irmãos pré-tribulacionistas, eles vão dizer que esses 24 anciãos vestidos de branco representam a igreja do Antigo e do Novo Testamento. É óbvio que nem todo mundo, ou todos os teólogos, concordam com esta ideia. Há aqueles outros que não são pré-tribulacionistas, que eles também admitem que os 24 anciãos representam a igreja na sua totalidade, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Sim. Há ainda outros que dizem que não, que esses 24 anciãos, esta é a posição do Dr. Russell Norman Champley, ele diz que esses 24 anciãos são de fato seres angelicais. São seres angelicais, por natureza são seres angelicais, é uma espécie sui generis de anjos, são 24 anciãos, mas são seres angelicais, mas que representam, de uma certa forma, a igreja na sua totalidade. Essa interpretação do Dr. Russell Norman Champley eu acho bem mais feliz. Ele diz que são seres angelicais, mas que representam a igreja do Antigo e do Novo Testamento. Ok? E o Dr. Russell Norman Champley ele não era pré-tribulacionista. Ele estava mais para ser pós-tribulacionista do que para pré-tribulacionismo. Mas eu não vou explicar aqui a posição do Dr. Russell Norman Champley, pois esse não é aqui o meu foco. Vamos lá. Mateus capítulo 17, 2, 3. Eu quero ler aqui para vocês. Mateus 17, 2, 3. Mateus 17, 2, 3. Olha o que diz aqui. E transfigurou-se diante deles, aqui está falando Jesus, diante de Pedro e Tiago e João. E o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz.
Então aqui nós temos aqui um ser humano, a saber, Cristo, que de forma resplandecente ele foi transfigurado ou transfigurou-se diante dos discípulos Pedro, Tiago e João. E o seu rosto resplandeceu como o sol e as suas vestes brancas como a luz. Tá bom? Nós temos também isso em Marcos 9, 3, 4, Lucas 9, 29, 30 e 31. São os paralelos. Então, queridos, as vestes aqui elas podem ser usadas tanto por anjos como por seres humanos. Ou seja, o argumento baseado nas vestes de linho fino, branco e puro favorece tanto aqui a interpretação que é ser angelical como que é a igreja. Ok? Então vamos lá. A grande questão é o seguinte: mas será que aqui realmente é a igreja que tinha sido arrebatada 7 anos antes e agora está retornando com Cristo? Aqui agora eu vou me posicionar. A ideia de um arrebatamento pré-tribulacional, ela é estranha às Escrituras. Aqui eu tenho que me posicionar e ser claro para vocês. A ideia de um arrebatamento pré-tribulacional para a igreja antes da grande tribulação é estranha à luz das Escrituras. Totalmente estranha. Agora, tirando esta ideia à parte, nós podemos admitir sim que aqui esses exércitos que há no céu são formados por remidos. E por que não? O Dr. Russell Norman Champlin, que eu acho interessante a colocação dele, a palavra dele, ele admite isso. Olha o que ele diz aqui. Ó. Neste contexto, os mártires estão, sem dúvida alguma, em foco, vírgula, como o elemento humano dos exércitos celestiais. Quando ele diz como o elemento humano dos exércitos celestiais, logo ele está aqui dizendo para nós que estes exércitos que há no céu não é formado apenas por homens, mas por seres angelicais. E se vocês perguntarem qual é a minha opinião, certo? É que aqui nós podemos ver tanto anjos, porque é fato, a Bíblia Sagrada mostra anjos acompanhando a Cristo, como nós podemos sim admitir aqui que quando Cristo retornar, virá na sua companhia a igreja. E por que eu sei? Simplesmente eu vou lhe provar bem aqui, ó, apóstolo Paulo, 1 Tessalonicenses capítulo 4, ó, 4 e versículo 16. Porque o mesmo Senhor, ó, versículo 15, versículo 14, porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com Ele. Ó, Deus os tornará a trazer com Ele. Paulo aqui está dizendo que Deus tornará a trazer com Cristo aqueles que dormem. E ele vai explicar como é que um ser humano que está dormindo, ele voltará do céu com Cristo. Como é? Os pré-tribulacionistas dizem que esse arrebatamento acontecerá 7 anos antes de Cristo voltar em glória na companhia de sua igreja. Mas não é isso que Paulo está dizendo. Ó. Vamos lá. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, e só há uma vinda na Escritura, não há duas vindas, não há duas fases, só há uma vinda escatológica para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido. Ó, o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, a presença de anjos, o arcanjo que é comandante de anjos, e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. O arrebatamento aqui será para a igreja morar no céu? Não, Paulo não está dizendo isso. Paulo em nenhum momento diz que a igreja aqui será arrebatada para morar no céu. Não, isso é ler
Isso aqui, esse tipo de leitura, dizer que Paulo aqui está dizendo que a igreja será arrebatada para morar no céu, os gramáticos chamam esse tipo de leitura de extrapolação. Aqui é uma interpretação extrapolada. Por interpretação extrapolada, nós entendemos o quê? É uma interpretação que não parte do autor, mas parte da cabeça do leitor. Então vamos lá. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens ou em nuvens. Para quê? Para encontrar o Senhor nos ares. Então, qual é o objetivo do arrebatamento da igreja? Quando o Senhor vier do céu para a terra, qual é o objetivo? Qual é a finalidade? Por que é que a igreja será arrebatada? Por que é que a igreja será arrebatada exatamente no momento em que Cristo deixa o céu para vir para a terra? Por que é? Qual é o objetivo? O objetivo é encontrar o Senhor no ar, nos ares, dar as boas-vindas, recepcioná-lo. Enquanto o Senhor ainda estiver nos ares, a igreja será retirada aqui da terra para encontrá-lo, para lhe dar as boas-vindas. Mas ela não será arrebatada para morar no céu por 7 anos, 3 anos e meio ou 1000 anos. Não. A igreja ela é arrebatada com uma finalidade, qual? Encontrar o Senhor nos ares. A partir deste momento que a igreja é arrebatada e encontra o Senhor nos ares, então nós temos o quadro primeiramente descrito por Paulo aqui, ó, versículo 13. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Ó, Deus os tornará a trazer com ele. Eu entendo que este tornará a trazer com ele, isto aqui inclui tanto a questão da ressurreição, quanto a questão, sim, de após a igreja ser arrebatada para encontrar o Senhor nos ares, imediatamente ela retorna com Cristo. Ó. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. E quando é que Deus tornará a trazer a igreja com Cristo? A igreja que acaba de ser ressuscitada. É na parousia de Cristo. Então, se você me perguntar, essa expressão Deus os tornará a trazer com ele, eu entendo aqui o meu entendimento, certo? Que este tornar a trazer com ele é um pouco abrangente. Isso envolve tanto a questão da trazer de volta a vida, quanto também trazer de volta, ou eu não diria trazer de volta, mas trazer a igreja ressurrecta na companhia de Cristo. Mas é óbvio que esta expressão trazer de volta, ela diz respeito à ressurreição, à volta à vida. E que a igreja acompanhará a Cristo na sua vinda, isso está claro em Tessalonicenses. Então, eu, teólogo Nathaniel Mendes de Castro, defendo que os exércitos que há no céu em Apocalipse 19:14, ele é misto. Ali tanto é composto de seres angelicais quanto de seres humanos. E se eu fosse obrigado a optar por apenas um, se você me encurralasse, se você dissesse, professor Nathaniel, mas ali só pode estar uma natureza de ser, ou é anjo ou é a igreja, eu optaria por seres angelicais. Enoque diz, eis que o Senhor virá com suas miríades de santos e anjos. Está escrito no livro de Judas. Ele diz que destes profetizou Enoque, o 7º depois de Adão. Eis que o Senhor virá com suas miríades de santos anjos. Ok? Se eu for forçado a escolher entre estar em foco a igreja e seres angelicais, eu fico com seres angelicais. Mas, a menos que eu esteja equivocado, meu entendimento é que aí está em foco tanto seres angelicais como seres humanos, que compõem o exército
celestial, certo? Compondo o exército celestial. Para fechar este vídeo, eu quero fazer aqui uma leitura, uma observação rápida e a gente vai finalizar o vídeo, ok? Apocalipse capítulo 19 e verso 14, como é que a gente consegue ler aqui no grego? E os exércitos em o céu seguiam a ele. Ó, no grego nós temos assim, ó, kaita stratelmata ta ento urano. Traduzido ao pé da letra. E os exércitos em o céu, no grego, en to urano, em o céu ou no céu. Ou seja, o grego diz, e os exércitos no céu seguiam a ele. Tá certo? Os exércitos no céu seguiam a ele. Então, quem é este exército que está no céu, esse exército celestial? São anjos? Assim eu defendo. São remidos, humanos que foram ressuscitados, que há pouco acabaram de ressuscitar após ter passado a grande tribulação, foram arrebatados para o encontro do Senhor nos ares? Eu também admito esta interpretação. Certo? Então, eu defendo que são tanto seres angelicais quanto seres humanos. Ou seja, os exércitos que há no céu são compostos de anjos e remidos, a igreja. Amém? Deus em Cristo nos guarde e nos abençoe agora e para todo sempre.